Pessoal, estamos aqui mais uma quinta-feira na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para poder fazer essa live falando sobre, fazendo uma reflexão à luz do Espiritismo. Nós vamos hoje dar continuidade ao tema da semana passada, no qual a gente começou a falar sobre os corpos espirituais. Essa semana a gente vai dar continuidade a esse assunto que é amplo, né? E eu acho bastante interessante para a gente entender quem a gente é, né? De que maneira a gente se comporta, de que maneira os nossos corpos se comportam dentro do planeta que a gente habita. Então vamos iniciar com uma oração, pedindo espiritualidade superior, para que possa nos orientar, para que possa nos conduzir, para que possa abrir as nossas mentes para as explicações que vão acontecendo, para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Assim é, que assim seja. Então, vou compartilhar aqui os slides. Então, a gente estava falando sobre esses corpos espirituais. A ideia do tema veio a partir de uma palestra, né? Uma palestra não, de uma psicografia que eu recebi do meu irmão espiritual, chamado Emmanuel, e ele falava, então, sobre os corpos espirituais e eu resolvi fazer esse estudo mais aprofundado para passar para vocês. Deixa eu só... Tá. Então, na semana passada, a gente viu a primeira parte, a parte mais materializada, o corpo físico, o duplo etérico, e o corpo que a gente chama de corpo astral, que é o perispírito, e o corpo mental inferior. Essa parte é a parte mais material, mais materializada, né? No caso, por exemplo, o corpo físico e o duplo etérico, a gente recebe quando a gente reencarna e quando a gente desencarna, a gente deixa na Terra. E aí, do perispírito para frente, né? É que a gente vai levar com a gente no desencarne aqui da Terra. E dependendo do planeta que a gente habite, esses corpos eles vão se tornando mais etéreos se o planeta for mais evoluído, mais materializados se o planeta for menos evoluído. Então, de acordo com a evolução planetária, a gente vai tendo aí essa consolidação da parte material do nosso corpo, mais material ou menos material. Então, essa parte inicial, a gente vê aqui, ó, que o corpo físico, até o perispírito, ele tem esse molde. Leon, a gente tem esse molde do humano, né? E ele vai sendo mutável. Cada encarnação nossa vai se modificando aqui o corpo a partir o perispírito é moldável, então ele vai se modificando de acordo com a encarnação que a gente tem. E o corpo físico, ele vem a gente já vem com uma programação para ele se desenvolver de uma determinada forma. Então, o corpo perispíritico, o corpo etérico, é moldado a partir do corpo físico que a gente vai ter na encarnação que a gente está. E o corpo mental, que ele tem essa forma ovoide, né? Ele não tem a forma humana. Então, esse aqui é o quaternário inferior, é a formador da personalidade do ego. Agora, nós vamos ver os outros, 3, que é o que o André Luiz chama de espírito, né? Porque o André Luiz separa os corpos em 5. Então, seria o corpo físico, o duplo etérico, o corpo espiritual e o corpo mental, e daí o espírito. Aí, nesse estudo, a gente vai dividir o espírito em 3, ó. O eu, que é a tríade superior, que é efetivamente o indivíduo, é quem nós somos. Então, a gente tem, eles são fixos, sempre os mesmos. O mental superior, o búdico e o átmico. Então, esses 3 aqui que nós vamos estudar hoje nessa segunda parte do nosso estudo. Esses 4 aqui nós estudamos na semana passada. Corpo mental superior ou abstrato. Então, é uma das partes do que o André Luiz chama de espírito. Elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando as sínteses e conclusões que definirão as ações do indivíduo. Por sua vez, são geradoras de novas ideias e, assim, infinitamente,
processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. É o segundo grande banco de dados de que dispõe o ser. Então, assim, a gente viu que o primeiro grande banco de dados está lá no corpo mental. Lá a gente tem um banco de dados, né, um pouco mais materializado, um pouco mais recente. Aqui a gente tem nesse aqui a gente tem um banco de dados mais etéreo, né, mais voltado para a nossa inteligência, para os nossos aprendizados de acordo com a questão filosófica. Ele é o que é o gerador de ideias novas, ideias que vão ser importantes para o nosso processo de existência. Então, é o nosso segundo banco de dados. Ele é responsável pela memória criativa, pode ser percebida pela vivência. Ele elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando síntese ou conclusões, que, por sua vez, são geradores de novas ideias e assim por diante infinitamente. Quando ligado às coisas superiores, ocupa-se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser. Quando apegado às vivências inferiores em conexão com seus atributos de poder, mando e domínio do meio, cria sérias dificuldades à personalidade encarnada, pois costuma fragmentar-se em subníveis, liberando linhas de perturbação com os demais que se ausentam, ignorando a realidade da personalidade encarnada. Então, ele, quando está bem equilibrado, ele vai sempre fazer essa conexão entre o nosso corpo, os nossos corpos mais físicos, com esse corpo aí superior, né? Com essas ideias superiores, com a espiritualidade superior, com tudo que tem aí dentro do plano astral. Mas quando ele é muito ligado à matéria, muito ligado à terra, ele muitas vezes se desconecta desse princípio que ele tem. Tem forma de uma rósea, uma roséia com 9 pétalas, quando harmônico e saudável. Tom cromático de chama, amareladas ou laranjas, com várias outras nuances de cores. E cada pétala tem um significado, por estar ligada ou retratar as vibrações de cada um dos 7 níveis, sendo que o Atman, o astral e o duplo etérico são representados por 2 pétalas cada. O búdico está representado pela pétala superior, em forma de cálice, contendo dentro 3 pétalas menores, representando as 3 almas: moral, intuitivo e consciencial 1. Então, assim, aqui a gente tem essas memórias guardadas, né? E essa pétala representa essa parte. Por ser o equipo do raciocínio criativo, é nele que acontece a elaboração do processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. Então, é aqui que, por exemplo, quando uma mente superior ela vem trabalhando a questão por exemplo, vem uma pessoa com uma mentalidade já elaborada para a engenharia, né? É nessa parte que todas essas capacidades científicas, de criatividade, estão guardadas, estão armazenadas. E é aí que ela vai jogar para o nosso corpo mental, que vai passando corpo a corpo até chegar no nosso corpo físico e se desenvolver de uma maneira interessante para nós. É o corpo que faz avaliações, formula teorias, relaciona símbolos e leis. Trata do subjetivo, da imaginação, está mais relacionado com o eu superior ou crístico, com a individualidade. É o corpo causal, é causa, detentor da vontade e imaginação. É normalmente o gerenciador dos programas e ações do ser. Apega-se facilmente ao mando e poder, e o nível que tem o atributo do domínio do meio onde o ser vive, podendo, por alguma contrariedade, reagir negativamente a esse meio. Então, assim, quando a gente não tem muito equilíbrio, é através desse corpo aí, né, que a gente vai estar ligado a essa questão do mando, do poder. Quando a gente está mais equilibrado, a gente não tem essas necessidades. Então, a gente precisa estar equilibrado para poder conseguir manter na vida
essa coisa do mando, do poder, não ser prioridade para a gente, né? Se a gente tem um espírito de liderança, que ele seja utilizado de uma maneira positiva, assim como Jesus utilizou. Então, Jesus tinha esse corpo muito desenvolvido e ele sabia utilizar toda essa questão do mando, do poder, da liderança de uma maneira positiva. É assim que nós devemos trabalhar também, para que a gente possa desenvolver essas nossas capacidades de uma maneira positiva para poder, então, a coisa fluir de uma maneira bem interessante dentro dos nossos corpos aí, dentro dos nossos corpos como um todo. É a fonte dos mais sublimes desejos, pensamentos, inspirações nobres e elevadas. Representa a intuição pura. Trata do subjetivo e está mais relacionado com o eu superior ou crístico, com a individualidade. Então, a gente viu que os corpos que a gente viu na semana passada, eles estão ligados com o ego. Esses aqui estão ligados com o eu, com o nosso eu mais profundo, com a nossa essência, com o que a gente efetivamente é. Né? É aí que a gente procura, a gente tenta se encontrar o tempo todo. Chegando até aí, chegando a essa consciência, né, de ser. A gente está muito longe ainda, porque a gente viu que a gente ainda tem aí esse corpo está bem no interior, né? A gente tem o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental, para ir chegar nessa tríade, e esse aí é o primeiro dentro da tríade. É o corpo causal, é causa, detentor da vontade e imaginação. É normalmente o gerenciador de programas e ações do ser. Apega-se facilmente ao mando e o poder, como a gente viu no slide anterior. O cordão de ouro ou cordão de prata, né? Muitas pessoas chamam de ouro, outras chamam de prata. A gente viu o cordão de prata na semana passada, que é aquele que liga o nosso corpo físico aos corpos que não são físicos, totalmente físicos, né? Aos corpos que são etéreos, certo? O cordão de ouro é um órgão extrafísico responsável pelas transferências energéticas de nível superior, não se desfaz nem se rompe com o desencarne. É o responsável pelas informações e mentalizações realizadas pelo corpo mental em direção ao corpo astral inferior em vibração. Então, esse cordão de ouro, que a gente quase não fala, a gente fala muito no cordão de prata, mas no de ouro a gente quase não fala, ele é responsável pelas transferências energéticas de nível superior. Então, ele faz a ligação desses corpos mais superiores. Ele não se desfaz com desencarne como o cordão de prata se desfaz, porque o cordão de prata, ele liga, como a gente viu, a parte física, né? Aquela parte que é do planeta que a gente está encarnado, no nosso caso, a parte física da Terra, ao nosso perispírito, né? Que é a parte que vai daí para frente com a gente. Depois a gente tem o corpo búdico ou budi. Esse está vendo que ele tem 3 subdivisões? Ele faz parte da tríade superior, dessa parcela que é imortal e imutável, de acordo com o que a gente do que a gente sabe, né, até aqui. Então, é uma palavra do sânscrito que significa intuição. O corpo búdico é um corpo atemporal, ou seja, não depende do tempo. Tudo é gravado nele, de nossas menores até as maiores experiências vividas durante toda a existência do nosso espírito. Então, desde, como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, nós primeiro a gente era mineral, para a gente passar para o vegetal, para chegar ao animal, para chegar ao hominal, que é onde a gente está. Então, todas as experiências do nosso espírito, desde o mineral até aqui, estão gravadas aí, no corpo búdico. Estrutura extremamente sutil, também é chamado de corpo cósmico e é atemporal. Então, ele não depende do tempo. Linhas de força formam o corpo do mesmo, matéria hiperfísica. Tem como atributo principal o grande núcleo de potencialização da consciência. Nessa dimensão é que estão registrados todas as experiências e todos os acontecimentos ocorridos nas existências de um ser, em seus mínimos detalhes. Então, tudo está guardadinho aqui.
quando a gente reencarna na Terra, a gente tem o dom do esquecimento, né? Que é a gente vem e a gente esquece de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu com a gente. Mas está tudo guardado nesse corpo aqui. Todas as nossas memórias, tudo que aconteceu. Então, ele é composto de 3 almas: a moral, a intuitiva e a consciencial, que são veículos e instrumentos do espírito. Então, vamos lá. O sol pequeno, que é aquele que está lá no interior, é a alma moral, discernimento do bem e do mal, sob o ponto de vista individual. Tem a forma de um sol em chamas e é o veículo do espírito, que impulsiona o espírito à obediência às leis do local onde o espírito está encarnado e comanda o comportamental da entidade encarnada em relação ao meio. Então, aqui, nós estamos encarnados na Terra. Ele é que vai falar para a gente qual é o nosso consciencial dentro da Terra, para a gente poder agir de acordo com a moral desse planeta que a gente está encarnado. Resguarda a individualidade do ser em relação ao meio em que ele vive. Discernimento do bem e do mal sob o ponto de vista individual. É o veículo do espírito que impulsiona o espírito à obediência às leis do local onde o espírito está encarnado e comanda o comportamento da entidade encarnada em relação ao meio, está repetido ali de cima, né? Mas, enfim, é isso aí. A gente está ligado àquele planeta ao qual a gente está reencarnado e é através dessa partícula que a gente consegue compreender as normas que regem esse planeta. E a gente, então, vai atuando no planeta de acordo com essa alma moral que está guardada aí nesse solzinho. Alma intuitiva. A ponta da balança lá, né? Aquela outra partezinha ali que está envolvendo o sol interior. Intuição, inspiração do gênio científico, literário e artístico. Em forma de ponta de lança triangular, irradiando em torno chamas ramificadas, animada de movimento rotatório lento, antenas captadora e registradora das informações que vibram no cosmos. Instrumento de inspiração, elo que recebe as informações mentais de todo o universo. Dimensão da intuição pura, da genialidade científica e estética do espírito. Instrumento da inspiração. Antena captadora e registradora de informações que vibram no cosmos. Então, todas essas são as responsabilidades dessa partícula aí do corpo búdico nosso, corpo búdio nosso. E o Sol em Chamas, que é esse maior, né, que está envolvendo todo o restante, é a alma consciencial, em forma de pequeno sol muito brilhante, radiações retilíneas, centro da individualidade espiritual, consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a centelha divina. É o verdadeiro perispírito, ao final do processo evolutivo, quando os demais a ele se fundirão. É nele que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas de harmonia ou desarmonia ali impressas, ou seja, as experiências bem significativas estão ali arquivadas e são patrimônio do espírito. As experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. Então, quando a gente volta, né, que a gente fala assim, que a gente vai passar por todo um processo de reencarnação para poder trabalhar melhor aquilo que a gente não trabalhou muito bem, para a gente poder ter experiências renovadoras. Aí a gente volta para um planeta de provas e expiações para poder expiar tudo isso. É justamente porque essa experiência foi para esse corpo Budi. Como ela estava mal resolvida, ela volta para o nosso corpo de ego para poder, então, resolver. Volta lá para a personalidade, né? Para poder, então, resolver esse problema. Por ser no espírito grande núcleo de potencialização da sua consciência cósmica, suas impulsões terão os seus efeitos visíveis e somatizados no corpo físico ou no psiquismo da personalidade encarnada.
elo direto com a harmonia cósmica universal. Representa o grande núcleo de potencialização da consciência cósmica, consciência coordenadora e diretora da vida. Elo com a centelha divina. De um modo geral, o corpo Budi é pouco conhecido. Longe de nossos padrões físicos e dos nossos meios de expressão, não há como compará-lo. É o verdadeiro perispírito ao final do processo evolutivo, quando os demais a ele se fundirão. É nele que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas de harmonia ou desarmonia ali impressas, ou seja, as experiências bem significativas estão ali arquivadas e são patrimônios do espírito. Então, como a gente já viu, essa outra parte toda aí, né, que já foi falado no slide anterior. Então, esse é o corpo Budi, que vai guardar aí as nossas experiências todas, que vai deixar tudo guardadinho. Como a gente viu, as experiências que foram bem aproveitadas, elas ficam gravadas aí. As que foram mal aproveitadas vão voltar para a nossa personalidade, para que a gente possa, então, passar por alguma situação novamente e possa resgatar aquilo de uma maneira mais positiva, para que, então, ela seja enviada novamente aí para esse corpo e a gente possa arquivar de uma maneira interessante essa experiência. E, por fim, o corpo átmico, que é o Atma, o espírito, essência, o eu cósmico, o eu crístico, o eu divino, a centelha divina. Constitui a essência divina presente em cada criatura. É o espírito em si. É o princípio, a semente e motor da vida. É a própria partícula da vida, o princípio coordenador. É imortal, de consciência pura. O corpo átmico ou espírito puro constitui a essência divina de cada ser criado. Essência ou centelha divina, ideogênese, diretriz e formativa, princípio fundamental e coordenador, esfera multifacetada, verdadeiro sol irisado de luzes policrônicas, inexplicável, indescritível, imanente, transcendente e eterno. Eu cósmico, nômada e semente pulsante de vida. Então, a gente tem, né, dentro dos nossos corpos, o Deus Pai, Mãe, a presença do Eu Sou, a presença de Deus individualizada em cada pessoa. No corpo mental superior, as 7 esferas de luz contêm os registros de todas as obras boas realizadas desde a primeira encarnação. O Eu Superior, Santo Cristo Pessoal, Mestre Interior. Tudo de luz, campo de força de proteção, depende da harmonia dos pensamentos, ações, palavras e sentimentos. Cordão de prata e chama trina. A chama é a centelha divina, vida da presença eu sou. Esse cordão nutre e mantém em atividade os 4 corpos inferiores e a chama trina. O ser encarnado, quaternário inferior, evolução do espírito na matéria. Chama violeta é uma energia espiritual capaz de consumir vibrações negativas, liberando a energia divina aprisionada em nossos registros kármicos. Então, o homem setenário, como a gente viu, a gente tem os corpos materiais, né, que fazem parte do quaternário inferior, e os espirituais, que fazem parte da tríade divina, a tríade divina. Os corpos físicos e etéricos são corpos materiais que se perdem pelo fenômeno da morte. Os demais são espirituais e o ser os vai abandonando gradativamente na medida em que evolui até se tornar espírito puro. Beleza? Então, esse o processo. Esse é o processo que vai acontecendo aí. Aí aqui tem de novo, né, mas uma visão diferenciada dos corpos espirituais. Desde o corpo físico, ó, passando pelo petérico, o perispírito, o mental inferior, aqui a tríade superior, que é o espírito em si, né? Mental superior, o búdico e o espírito. Tá? Então, a gente tem aí, ó,
Suporte material, usina de energia, sentimento, inteligência, vontade, banco de dados e espírito. Na visão de Kardec, como que Kardec define essa questão dos corpos espirituais? Ele criou a denominação perispírito. Então, de acordo com as concepções espirituais, o espírito, na condição de foco inteligente, diretor da vida, encontra-se envolto por vários campos energéticos, cada qual a vibrar na dimensão espacial que lhe é própria, sendo o campo físico a camada mais externa e, portanto, a mais densificada da complexidade humana. Objetivando facilitar o entendimento da seriação energética do homem, Kardec resumiu o assunto de forma a facilitar a compreensão. Preferiu a denominação de perispírito para englobar tudo aquilo que reveste a essência espiritual, ou seja, que se encontra interposto entre o espírito e o campo físico. Portanto, perispírito é a nomenclatura utilizada por Kardec e representa todos os corpos que envolvem o espírito quando está desencarnado. Em síntese, o nosso espírito está envolto em muitos corpos que se subdividem de acordo com as várias dimensões em que atuamos. Então, a gente está aqui, toda a divisão dele, e o Kardec simplificou para poder, então, falar de uma coisa assim mais ampla, de uma maneira mais objetiva. A visão de André Luiz. André Luiz é o espírito que enviava mensagens para Chico Xavier, né? Então, através do Chico Xavier, ele fez essa divisão. O espírito André Luiz, estudando o homem de acordo com o espiritismo, estabelece que ele é composto de espírito, corpo mental, perispírito ou psicossoma, duplo etérico ou biossoma e o corpo físico. Então, a divisão do André Luiz, ela é bem parecida com o que a gente viu, né? Só que, quando chega no espírito, ele chama de espírito. E a gente viu que o espírito se subdivide em 3 partes. Existem teorias que falam que o corpo vai se dividir em 13 corpos e 9 corpos. Então, é como eu falei, não importa. O que importa é que a gente tenha consciência de quanto mais evoluído a gente seja, menos materializado o nosso corpo será, né? Quanto menos evoluído, mais materializado o nosso corpo será. Vamos pensar que a Terra já veio lá da época das cavernas. E na época das cavernas, o corpo físico do homem era muito mais materializado. Desde aquela época até agora, se a gente pegar uma análise biológica, o corpo físico do homem já teve uma evolução brutal, né? Ele passou de daquele corpo todo cheio de pelos e mais tortinho, a um corpo menos peludo, mais ereto. As pessoas ficaram mais bonitas, né, de se ver, aparentemente elas ficaram mais bonitas. Então, tudo isso faz parte da evolução do corpo da Terra, porque a gente vai se tornando um pouquinho mais evoluído, o nosso corpo também vai evoluindo junto com o planeta, certo? E quando a gente se torna mais evoluído, a gente vai reencarnar num planeta mais etéreo, o corpo físico que desse planeta mais etéreo vai ser menos denso do que o da Terra, por exemplo. Então, as nossas escolhas. A gente está terminando, né, aqui com algumas mensagens. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pablo Neruda. Isso vai ter a ver com essa questão da nossa evolução ou involução. Quanto mais a gente faz escolhas assertivas, mais a gente vai se tornando experiente, mais essas experiências vão se transformando em coisas bacanas para serem gravadas lá no nosso corpo búdico. Quanto menos assertivas são as escolhas, mais a gente vai tendo que fazer com que aquela experiência volte para o nosso corpo, para os nossos corpos mais materializados, para a gente ter que repetir aquilo, como a gente viu. Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e consequências. Então, a gente é livre para fazer as escolhas, é livre para poder trabalhar essas escolhas,
mas a gente sempre vai ter consequências dessas escolhas que a gente vai fazendo. O dia está à minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou, eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Então, é tudo isso para a gente entender que quanto mais a gente fizer escolhas interessantes, quanto mais a gente esculpir o nosso dia com mais cuidado, com mais amor, mais a gente vai ter frutos positivos. Não chama de destino as consequências de suas próprias escolhas. A gente faz as coisas, aí quando chega lá na frente, fala assim: o destino quis assim. Não, a gente precisa não se culpar pelas coisas que estão acontecendo, mas se responsabilizar e pensar: por que será que elas estão acontecendo dessa forma? A vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é o destino. A possibilidade de se molhar ou não é escolha sua. Então, assim, o que ele está dizendo é o seguinte: os acontecimentos vão estar por aí, né? Agora, a gente vai escolher, através do nosso livre-arbítrio, qual caminho a gente quer seguir. Se a gente quer ir pelo caminho chuvoso ou se a gente quer ir pela cobertura sem pegar chuva. O Divaldo fala assim: a reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. A matéria em que nos encontramos imersos por ora é abençoado campo de luta e de aprimoramento pessoal. Cada dia de que dispomos na carne é uma nova chance de recomeço. Então, quando nós estamos aqui na Terra, reencarnados, é porque a gente precisa desse momento para poder aprimorar o nosso espírito. É porque a gente precisa desse momento, dessa oportunidade para poder fazer diferente o que a gente já tinha feito de forma que não foi muito interessante. Então, a gente precisa sempre aproveitar da melhor maneira possível para fazer com que, numa vida anterior, a gente dê conta agora e dê mais um passo para frente. Então, vamos agradecer a Terra por esse corpo abençoado que ela Terra também por nos receber, por receber a gente nesse seio, né, com tanto amor e com tanto carinho. Os corpos compõem-se de engrenagens complexas para que possamos estar e ser no mundo. Essa é uma mensagem do meu mentor espiritual, chamado Emmanuel, né, dentro da psicografia que ele enviou para a gente. Ele diz: a vida eterna nos foi dada para que o espírito possa aprender, compreender, ter consciência, aceitação e evolução, para que ele possa entender e crescer. Somos aqui encarnados como crianças, adolescentes que se preparam para o amanhã que não existe ainda e que é um grande mistério para todos nós. O que nos espera traz para nós esperança de algo ainda melhor, mas somente através da carne poderemos alcançar o amanhã. A coragem de viver encarnado deve ser reforçada para que os encalços não nos façam desistir dos intentos que precisamos enfrentar. Vivamos, pois, e sejamos um exemplo de luz para aqueles que de nós se aproximam. Então, esse foi o recado do Emmanuel, para que a gente possa, então, refletir sobre isso. Quais as escolhas que a gente está fazendo para poder trabalhar de uma maneira positiva todos esses nossos corpos espirituais e também materiais, para que a gente possa fazer com que o nosso espírito evolua de uma maneira positiva. E Emmanuel continua: somos seres de luz que ainda precisamos estar e não ser em um corpo material. Somos seres de amor, criados por amor e destinados ao amor. As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Essa é uma mensagem de Leon Denis, que era um amigo de Chico Xavier, amigo espiritual. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha passado a mensagem de uma maneira interessante, que vocês possam ter compreendido como que é o processo, né, dos nossos corpos espirituais, dentro dessa visão espírita, dentro da visão que Kardec procurou resumir,
que André Luiz veio e trouxe de uma maneira mais amplificada e que eu busquei trazer para vocês de uma maneira um pouquinho mais amplificada, mostrando a divisão do nosso corpo aí, que o André Luiz chama de corpo espiritual. Eu espero que a gente possa também poder sempre trabalhar no sentido da nossa evolução, né? E se a gente cometer algum erro, sempre ficar no não julgamento, sem se culpar por tudo que está acontecendo, mas compreendendo que fazia parte do nosso processo, que era aquilo que a gente tinha para dar naquele momento e que no momento seguinte a gente pode fazer melhor, sem culpa, mas com responsabilidade, na certeza de que a gente sempre pode modificar tudo o que a gente fez, a maneira de agir da gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, pessoas de outros centros, pessoas espíritas, não espíritas, simpatizantes, também as pessoas encarnadas, desencarnadas, os que estão assistindo a gente ao vivo e os que vão assistir depois. Muito obrigada pela presença. Namastê. Beijo no coração. Até semana que vem.